Despachados, o juridiquês sem complicação. Com Samir Schwaib, Marcos Paiva e Roberto Justo. Apresentação, Karen Bravo. Olá, está no ar mais um episódio do podcast Despachados, o juridiquês sem complicação. Hoje nós vamos falar sobre futebol. Aqui ao meu lado, Samir Schwaib. Seja bem-vindo, Samir. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. E o Samir hoje está representando a nossa dupla que não veio hoje, Marcos Paiva, Roberto Justo. Pois é, mas estamos com convidados muito especiais aqui também. De peso. Hoje nós vamos falar sobre a SAFIEL, que é a Sociedade Anônima de Futebol Fiel, que é um projeto idealizado por um grupo de corintianos comprometidos com a reestruturação do futebol do Corinthians, certo? Com uma gestão mais profissional e a participação real da torcida. Então, para isso, nós temos hoje aqui o Dr. Eduardo Sallusti, seja bem-vindo. Um prazer, Karen, prazer, Samir. Carlos Teixeira. Um prazer, obrigado pelo convite. Bom, muito bom. Carlos Teixeira, empresário do ramo de tecnologia, certo? Exato. Então, eles têm muitas novidades aqui nesse sentido e a gente vai começar perguntando o que é SAFIEL, como surgiu, né? Qual que é o intuito da SAFIEL? Não sei quem quer começar respondendo. Vamos dividir. Pode começar. Eu começo falando sobre como a gente surgiu. Bom, na verdade, o nosso grupo se formou a partir do evento da doação para a Arena, aquela vaquinha que os Gaviões da Fiel organizaram, né? Eu fiz uma doação que em algum momento... a Gaviões abriu os nomes, né? E eu apareci ali entre os primeiros. E aí algumas pessoas me ligaram com a seguinte lógica: olha, Carlos, você fez uma doação, nós somos um grupo aqui também que identificamos outras pessoas que fizeram doações, provavelmente são pessoas que têm um interesse genuíno pelo Corinthians, que podem contribuir com ideias e com os seus recursos, os seus conhecimentos. Você topa fazer uma reunião para encontrar essas pessoas? Né? Eu disse, topo. Era um momento da minha vida também que eu tinha acabado de fazer a minha transição na empresa, então eu estava aberto a novos projetos e o Corinthians é uma paixão muito grande para mim, sempre foi. Nós fizemos a reunião. A primeira hipótese que a gente explorou foi o caminho político, foi... virar sócio, esperar 5 anos para poder votar e depois mais algum tempo para ser votado. Percebemos que esse caminho era inviável por várias razões, pelo tempo que levaria, pela probabilidade da situação em 5 anos já ser totalmente outra, inclusive muito mais grave. E aí, nesse momento, um olhou para a cara do outro e concluímos que o caminho político não era viável e fomos obrigados a pensar numa outra solução. E aí, olhando para algumas questões práticas, de um lado a gente viu o mercado do futebol brasileiro se profissionalizando cada vez mais, clubes e ligas. A gente via o problema da dívida, que era um problema muito significativo para o Corinthians, né? A dívida ela atingiu um patamar que é praticamente um ponto de não retorno. A gente olhou para a inclusão da torcida dentro dessa nova configuração do Corinthians e pensamos no modelo que a gente vai discutir aqui ao longo do podcast. A partir daí, eu convidei o Eduardo, o doutor Eduardo. Vou te chamar de Eduardo aqui, Eduardo. Tá? Às vezes até de Edu. A gente apresenta como doutor Eduardo Sallusti, depois vira Eduardo, depois Edu. Depois doutor Edu, né? Doutor Edu, vai. E aí vai. O escritório dele tinha prestado serviço para a minha empresa em algum momento e eu me lembrei dele, né? E ele foi uma das pessoas que eu convidei, então eu passo o bastão para ele responder a segunda parte da pergunta. Bom, igualmente, sou corintiano também e igualmente indignado e sempre naquela expectativa de encontrar uma solução, né? Mas a realidade do Corinthians, né, que foi bem colocada pelo Carlos, é uma realidade que aponta para um rompimento inevitável, né? Não é o meu desejo, não é o nosso desejo, mas ele tem um exemplo muito bom para dar aí, daqui a pouco eu acho que ele vai falar, mas nos patamares em que a dívida está, e mais do que isso, nos patamares em que a dívida cresce,
com os encargos, juros, etc., não há viabilidade disso prosseguir. Então vai chegar um dia, estamos pagando, o Corinthians está pagando o salário de despesas correntes com receitas do ano que vem, né, de Campeonato Paulista e etc. Vai chegar um dia em que a engrenagem não vai mais funcionar. Né? Isso é inevitável. E quando chegar esse dia, nós temos que ter um plano B. Né? A opção não pode ser, não tem dinheiro para pagar a conta de luz, fecha a porta e vão embora. Não, isso não vai acontecer com o Corinthians. E esse plano B é o que o Carlos me convidou para participar, né? Até porque dentro de um cenário jurídico novo, relativamente novo, a lei das SAFs é de 2021, vários times estão aí com modelos de SAF testando, né? Testando a eficácia, a eficiência dos elementos, dos institutos que constam na legislação. Alguns clubes já fizeram isso, já tropeçaram em alguma medida, né? Tiveram desafios de ordem trabalhista, de ordem concorrencial, de ordem regulatória, questões de responsabilidade, enfim. E começou a haver uma pavimentação dos caminhos, né? E me parece que é algo que veio para ficar, né? E se despontou como uma alternativa viável. Me coloquei à disposição, demos o braço aí, tem mais gente conosco, né? Temos uma comissão jurídica aqui, o próprio Samir faz parte também desse projeto, né? Depois a gente entrevistar ele para ver o que ele acha a respeito, né? E a rigor é isso. Não, muito legal. Na linha do Juridiquês Sem Complicação, podcast jurídico, eu acho que é muito interessante aqui a gente entender que a Safiel, no fundo, quer dizer, ela tem uma questão jurídica muito interessante, porque nós temos hoje uma associação sem fins lucrativos, mas que tem uma dívida hoje de 2,5 bilhões ou mais, né? A gente, daí para cima. E que a gente entende que ela realmente precisa ser feita alguma coisa fora do caminho normal, porque não vai dar tempo, talvez, de entrar alguém com uma gestão interessante. Ela precisaria de muitas gestões subsequentes muito bem feitas, e acho que não daria tempo, tendo em vista os valores envolvidos, etc. Então, acho interessante a gente só colocar aqui, Carlos e Eduardo, o que é a Safiel, o que a Safiel ela é diferente de uma SAF normal, o que significa a participação da torcida, dos torcedores, e por que isso seria melhor, qual a vantagem disso em relação àquele tipo de SAF que tem um dono. Porque me parece muito claro que a principal bandeira da Safiel o Corinthians não vai ter um dono. Isso. E por que vocês entendem isso? Eu acho que é interessante colocar isso. Tá. Eu acho que essa questão é uma questão que está no centro da Safiel e é uma questão existencial para todo corintiano, né? O corintiano ele se auto-identifica como alguém que vem dessa história do Corinthians, que é um clube fundado por trabalhadores, por operários simples, e que com a força do povo iam ganhar campeonatos com os clubes ricos da cidade, né? Então essa egrégora corintiana, ela está aí desde o nascimento, e ela é mais do que uma questão dogmática, ela é identitária, ela é absolutamente inseparável do que é ser corintiano. É a cara. Né? Então, o Corinthians com um dono identificável, para mim, e acho que para a maioria dos corintianos, seria como o Corinthians jogando de verde. Quer dizer, é uma coisa que dá até para jogar, mas não vai ser mais o mesmo Corinthians que a gente conheceu, que a gente aprendeu, e que carrega esses valores que eu acho que foram muito bem colocados pelo Toquinho, né? Essa coisa de ir além de ser ou não ser o primeiro, e ser também um pouco mais brasileiro. Então, eu acho que quando o corintiano tenta explicar o que é ser corintiano para alguém, a raiz dessa explicação sai dessa questão ontológica. Então, olhando para isso, nós entendemos que era a oportunidade de fazer uma justiça histórica, porque, na verdade, a torcida nunca teve voto na gestão, era só grito na arquibancada.
E além de fazer a justiça histórica, criar um novo mecanismo de governança e de profissionalização, saindo do modelo associativo e com um pensamento muito mais empresarial. Num primeiro momento, essas duas vertentes parecem antagônicas, mas elas não são. Na verdade, você consegue conjugar as duas coisas, né? Edu, complementa, por favor. Edu, seria interessante você explicar o que é a SAF, a empresa do Corinthians, a empresa da SAF. Como que ela vai ser formada e como que o Parque São Jorge enxerga a SAFEL, né? Bom, a lei da SAF, ela, antes de tudo, é uma proposta para modernizar o futebol brasileiro, para torná-lo competitivo, né, num nível de competição internacional. E ele se propõe a mudar o velho e fracassado modelo associativo, em que você tem, como você bem colocou, Samir, uma associação sem fins lucrativos, que tem lá o futebol profissional, mas tem também a bote, a piscina, o society, né, e outras atividades sociais, as festas, a festa do Réveillon, e etc. Né? Portanto, é o que não tem foco no futebol e que a rigor não tem um dono, né? O modelo associativo, por não ter fins lucrativos, ele não almeja o lucro como meta, né? Ou seja, o resultado não é algo que vem em primeiro plano, assim como numa empresa de natureza, uma instituição de natureza empresarial. E a lei das SAFs, ela se propôs a isso, ou seja, é uma migração do modelo associativo para um modelo novo, um modelo empresarial, em que se estabelecem regras que estão na própria lei da SAF, regras claras de boa governança, com acionistas, com conselho de administração, com conselho fiscal, com comitê de ética, com a diretoria profissional, né, com metas, medição de resultados e daí por diante, que de fato faz com que o associado do clube passe a ser dono da SAF indiretamente, né? Essa que é a verdade, porque o associado do clube continua associado do clube e o clube passa a ser sócio de uma nova empresa, que é a SAF. E como é que o clube vai fazer parte dessa nova empresa? A gente chama, a estruturação vai ser via drop-down, ou seja, ela transfere todo o patrimônio do futebol para essa nova empresa SAF, né? Portanto, ela continua acionista dessa nova empresa, não há perda patrimonial nenhuma para o clube, né? E simplesmente nessa nova empresa ela vai ter novos sócios, né? A SAF, que recebeu todos os ativos do futebol, arena, CT, direitos federativos, econômicos de jogadores, direitos de contratos de patrocínio e daí por diante. Futebol, né? masculino e feminino. Futebol masculino e feminino. A lei da SAF ela exige que vá todo o futebol, né? E aí essa nova empresa que tem como um sócio o Parque São Jorge com todos os seus ativos do futebol e outro lado um grupo de torcedores que serão os acionistas que entrarão com recursos financeiros suficientes para pagar todas as dívidas do clube e ainda injetar um capital de giro, fazendo com que o clube tenha condição de prosperar economicamente e a partir daí ter mais competitividade e aí criar um ciclo virtuoso de aumento de receita e de resultado, né? Tudo sob o guarda-chuva de uma gestão bastante profissional, bastante transparente, bastante rigorosa, sem contaminação política, que é o que acontece hoje nas disputas internas das associações desportivas. Eu quero falar sobre isso, mas eu queria entender um pouquinho antes, a gente já vai chegar nessa parte jurídica, na prática, né? Como é que vai funcionar? Como é que as pessoas vão poder participar, né? Quem é o torcedor? Quem é, ou simplesmente só torcida organizada, ou qualquer torcedor? Como é que vai funcionar essa participação dos corintianos dentro da SAFEL? Tá bom. O torcedor ele vai poder comprar uma ação dessa companhia, né? A ação é a mesma para todos os corintianos. Então, o que vai mudar é, de acordo com a disposição financeira e a vontade de investir de cada corintiano, você pode comprar uma quantidade maior de ações, né? Todo acionista tem direito a voto na Assembleia de Acionistas, né? Os votos, eles são voltados à eleição dos conselhos que o Eduardo comentou aqui, o Conselho de Administração, Conselho de Fiscalização, Conselho Cultural e outros órgãos importantes também da SAF, né?
essa camada onde estão aí os conselheiros eleitos pelos torcedores e pelo Parque São Jorge, que também é um acionista, né? Ele tem atribuições de fazer a seleção da camada executiva, definir metas, definir visão de longo prazo, orçamento e fiscalizar a gestão executiva. Então é um modelo onde você tem 3 camadas: proprietários, governança e estratégia e execução operacional autônoma, né? Então, como é que o torcedor participa? Votando. A voz do torcedor vira voto agora. Tá. Só uma pergunta para ficar bem claro para quem está ouvindo pela primeira vez. Então, o Corinthians vai aportar o futebol, como o Eduardo colocou, feminino, masculino, CT, arena, e nós estamos chamando de Parque São Jorge. Então, o Corinthians, através de uma empresa chamada Parque São Jorge, vai aportar o futebol. Com quantos por cento? Isso é uma dúvida que certamente é importante falar. E qual é a previsão de aporte dos torcedores? Porque vai depender do aporte para ter o percentual do Parque São Jorge, e existe um valor mínimo para que a SAF se viabilize, ou é ao longo do tempo, ou com aportes ao longo do tempo? Você pega essa? Vamos lá. Tá. A ideia é primeiro, se o Corinthians vai entregar o ativo do futebol para essa nova companhia, da qual ele vai continuar sócio, tem que ser feita uma avaliação desses ativos. Tá? Então os ativos valem 1.000, qualquer coisa. Tá? Então o Corinthians vai aportar 1.000. Do outro lado, os corintianos serão convidados, né? E aí é uma distribuição privada dessas ações, para adquirirem ações, né? Vai adquirir ação de R$200, de R$100 mil, de R$1,5 milhão, de R$3 milhões, de R$10 milhões, que é a aquisição máxima, né? 10 milhões de reais. 10 milhões de reais, aquisição máxima. E aqui vai compor um grupo de alguns milhares de torcedores que vão acabar aderindo à aquisição dessas ações. Vai se atribuir aqui, ou vai se identificar, ou vai se apurar um determinado valor. Esse valor vai ser aportado na SAF, né? Evidentemente, junto com os ativos do Corinthians, e aí você tem uma proporcionalidade. Né? O que é fundamental? Que esse braço dos torcedores, eles terão a gestão. Então, no fundo, é pouco relevante se o Corinthians vai ficar com 10, 30, 50, 60, não importa. Né? O mais relevante é o braço dos investidores, acionistas, torcedores, que terão direito ao voto, portanto, terão condição de definir o futuro da entidade, primando, preservando toda essa estrutura de governança de boa gestão, é o valor principal. E num segundo momento, né? Então a ideia é, feito esse trabalho, a expectativa é que a gente apure, acho que até a partir de 1,5, 1,6 bi já é uma coisa bastante factível, né? Obviamente que a gente espera ter uma surpresa e chegar num valor bastante superior a esse. E a ideia é que nos primeiros anos haja uma disposição estatutária que todo o resultado oferido por essa SAF será reinvestido na própria operação da SAF, na própria operação do futebol. E num segundo momento, alguns anos depois, a gente está desenhando ainda se vai ser 2, 3, 4 ou 5, mas enfim, a segunda etapa seria ter uma SAF preparada para uma segunda rodada, que seria aí uma distribuição pública mediante abertura de capital na Bolsa. Né? E na Bolsa de Valores você vai oferecer ações, que a gente chama de ações preferenciais, são ações que não têm direito ao voto. Então aí você vai capturar investidores institucionais, fundos de investimento, enfim, qualquer pessoa que queira aportar. E aí você vai ter mais uma rodada de fortalecimento financeiro da equipe. Não sei se respondi, mas... Só lembrando, eu acho importante, até para ligar tudo isso, que o potencial de valorização da marca é gigantesco, principalmente com boa gestão. Quer dizer, boa gestão e equacionamento de dívidas vai destravar muito o valor. O Corinthians é uma marca fantástica, com muito potencial, infelizmente subaproveitada hoje. Então, está inserido dentro de uma indústria que cresce muito, que é a indústria do entretenimento. A gente está vendo os contratos de televisão, os patrocínios cada vez com cifras bem expressivas, né? Então, o torcedor, ele que
que compra ação, ele além de participar votando, ele também tem a oportunidade de valorizar o investimento desse. Então é muito diferente de uma vaquinha, por exemplo. Não se trata disso, se trata de ser dono de verdade e de participar da valorização do ativo. E qual que é o peso do voto de cada um? Isso é diferente, dependendo da quantidade de ações, do valor da ação. Essa pergunta é muito interessante e ela volta à questão ontológica, né, da democracia. Então, a nossa premissa, Karen, é que nenhum corintiano é diferente de outro corintiano. O rico, o pobre, todos são iguais, né? E a gente precisa criar um modelo de transição para que isso aconteça. Então, logo na largada, nós vamos ter pessoas que vão poder colocar 200, pessoas que vão querer colocar 1.000, pessoas que vão talvez querer colocar muito mais do que isso, chegando próximo a 10 milhões de reais, por exemplo. Ainda que nós tenhamos corintianos com bastante ações, eles têm um limite estatutário, ninguém vai poder ter mais do que um determinado percentual, que hoje está em torno de 1,8%. Então, o que vai acontecer? Nós temos uma base popular muito grande. Inclusive, quando o investidor quiser comprar muitas ações, ele só vai poder fazê-lo depois da reserva popular terminar. Que o investimento mínimo é de R$50. 200 reais. Agora, R$200, tá? A gente tinha uma cota de 50 para a torcida organizada, não existe mais. Depois a gente pode falar sobre isso. A torcida organizada ela continua tendo um papel super importante de destaque na SAF, que é uma cadeira específica para ela no Conselho de Fiscalização. Tá? Mas voltando à questão dos votos, né? Então, a gente, na largada, a gente preserva bastante a reserva para cotas populares e o voto já começa bem pulverizado. Apesar de, obviamente, quem colocou um pouco mais vai ter 0,000 alguma coisa acima em termos de representatividade de voto do que quem colocou menos. E eu acho que isso é muito justo. A torcida também entende que é justo isso, pelo menos com quem a gente conversou. A gente tem conversado com muitas pessoas, né? E nesse momento a gente precisa de todos os corintianos, a gente precisa dos corintianos que podem colocar 200, a gente precisa dos corintianos que podem colocar mais. Não como favor, de novo, como investimento. Então o controle ele nasce já bem pulverizado, apesar dessa representatividade do capital social no voto, tá? Bom, isso é o que a gente consegue fazer na largada, mas a gente consegue fazer melhor ainda no momento do IPO. Porque no momento do IPO, é o momento onde a gente vai ter a oportunidade de igualar de verdade todos os corintianos. Então, o desenho, e de novo, questão ontológica, questão cara para todos os corintianos. No momento 2, a gente parte por uma equalização. Então, aquele acionista que colocou mais, ele sai, quer dizer, a diferença dele, o excedente dele, ele é obrigado a realizar, convertendo numa ação que é negociada em bolsa, né? Ou através de uma recompra interna da própria SAF, da ação dele, com base no preço da ação de mercado, tá? Então, é assim que a gente desenhou a nossa jornada de democratização total. A gente começa com uma que é absolutamente superior e inclusiva na comparação com o modelo atual, e a gente vai para uma que seria perfeita, né, do ponto de vista de equalizar todos aí no peso do voto. Sem dúvida, o momento seguinte obriga aqueles que são detentores da maior parte das ações a diluírem a sua participação. Então a ideia é democratizar cada vez mais. Na largada, evidentemente, que essas pessoas que detêm uma participação maior, elas terão, portanto, um número de votos maior na largada para poder fazer a instituição do próprio negócio, né? Então essas pessoas terão um poder maior na indicação dos conselheiros nesse primeiro momento, né? E a ideia é também largar desde o primeiro momento com conselheiros de mercado, pessoas que têm um currículo, experiência, sem vínculos políticos. Tem uma série de restrições
em que não podem participar de outra SAF, não pode ter relação com arbitragem, com entidades de confederações e federações empresários ligadas de jogadores, ao futebol, empresários de jogadores e daí por diante. Regras para evitar justamente o conflito de interesse. E nessa primeira rodada, a ideia é que só corintianos mesmo, tá? Então, alguns mecanismos para que a gente se certifique que o investidor, nesse momento, seja um corintiano, né, os próprios cadastros das torcidas organizadas, de fiel torcedor, os próprios associados do clube também poderiam, ou seja, tendo um vínculo com o clube, ele pode ir lá investir, né? Na rodada seguinte, que seria na abertura de capital alguns anos depois, com tudo organizado, e aí, na verdade, virou uma grande SA, você coloca no mercado e ações sem direito ao voto, você não pode abrir mão, né, Carlos? Não abrimos mão disso. Mas o dinheiro das instituições, dos fundos e etc., se quiserem investir no Corinthians, são bem-vindos, coloca o dinheiro lá e o futebol vai com certeza crescer e chegar num patamar nunca antes imaginado. Que é o nosso grande objetivo. Sim. Não, e aí, então, assim, o corintiano vai investir, então ele tem reservado lá R$5.000. Ele fala, eu vou investir, não é doação, como o Carlos falou, eu vou investir na Safiel. Então, o que eu entendi é que ele não vai, nem que ele queira resgatar isso nos primeiros 5 anos. Está preso lá, justamente porque é o que é necessário para a administração administrar a dívida e melhorar a situação do clube. E uma outra coisa importante que eu acho que talvez a gente não tenha falado, a dívida vai ficar no clube, né? No Parque São Jorge. Só vem os ativos para cá. Só vem os ativos, mas a SAF ela tem a obrigação de pagar essa dívida, né? A lei da SAF ela disciplina que a SAF é obrigada a entregar ou a utilizar 20% das suas receitas, né? Ou até 20%, ou ao menos 20% das suas receitas e ao menos 50% dos eventuais dividendos e juros de capital próprio que foram pagos. E esse valor ele deve ser destinado ao pagamento das dívidas. É óbvio que se tiver condições de pagar antes, melhor. É óbvio que se tiver condições de fazer uma renegociação para obter descontos interessantes, vamos fazer. É óbvio que se eu tiver instrumentos como a recuperação judicial, o regime central das execuções, que também permite um dimensionamento e pagamento da dívida no tempo, né, também vamos fazer. Então a lei ela dispõe de uma série de alternativas para que essa dívida de 2,5 seja resolvida com o maior desconto possível, sempre em benefício do Corinthians. Então, no mínimo 20% é para pagar a dívida e o lucro ele é distribuído para o clube. Para o clube carimbado para pagar a dívida. Carimbado para pagar a dívida. Depois que acabou de pagar a dívida, aí eles vão usar como quiserem. Aí está no segundo momento, né? Então você tem, acho que isso é importante falar do clube social, né, Carlos? Quer colocar? Exatamente, Carlos. Eu só queria falar isso. Suponha que o associado... por que o associado votaria a favor da Safiel? Em detrimento do que tem hoje. Tá bom. Eu acho que existem várias razões excelentes para o associado votar a favor da Safiel. Primeiro, essa dívida que foi gerada pelo futebol, ela pesa muito sobre o clube social, né? Então, se você frequenta o Parque São Jorge e usa uma piscina, usa um ginásio, você quer usufruir das melhores instalações e a dificuldade financeira do clube prejudica o andamento do clube social, né? O Parque São Jorge sempre, historicamente, teve vocação de formação de atletas olímpicos, nadadores. A gente pode se lembrar de alguns exemplos bem... Basquete, né? Então, eu acho que essa é a primeira grande razão. O Parque São Jorge poder se revigorar como clube esportivo e poder seguir uma agenda de clube esportivo sem dívida e com recursos para investir nele próprio. Segundo, tirar um pouco do associado do Parque São Jorge essa pressão popular que o futebol hoje exerce, né? Não é incomum a gente ver protestos, a gente vê a voz da torcida que quer de alguma maneira provocar uma mudança. Eu acho que isso afeta bastante a vida do associado do Parque São Jorge, né? E o nosso projeto, Samir, ele contempla a viabilidade econômica do clube social, né? A gente sabe que o clube associativo, se ele for separado do futebol hoje, ele é deficitário,
né? O que se gasta versus o que se arrecada, a conta não fecha ali, né? Então nós vamos oferecer ao Parque São Jorge o respaldo financeiro para que o clube social floresça e desponte também financeiramente para poder se sustentar, né? Agora tem a questão, né? Nós temos mecanismos legais que impeçam que o controle, por exemplo, dessa Safiel seja capturado futuramente por grupos com interesses alheios aos dos torcedores? Sim, mas eu vou deixar o especialista aqui responder. Não, é possível na Constituição você colocar travas, né? Para a pessoa se sentir segura Para se sentir segura. E quando formos lançar a SAF, o estatuto vai estar minutado à disposição de todos. E aí você vai ter disposição estatutária, né, com exigência de que aquele estatuto, para ser alterado, tenha um quórum absolutamente elevado, né, definindo que as pessoas não podem fazer, por exemplo, acordos e utilizar subterfúgios para adquirirem um número de ações maior do que aquele teto que a própria SAF admite, né? Então tem trava sim, e a ideia é que a gente deixe isso muito claro para proteger o corintiano desse apossamento que pode vir a ocorrer no momento futuro. Acho que essa é a grande diferença, essa é a grande diferença dos clubes que não viraram SAF, né? Eu não vou falar nomes, mas há clubes aí que prosperaram economicamente por conta de investimentos de patrocinadores, ou não importa que título, e com boas gestões, né? Então não precisa virar SAF, porque o time A ou o time B conseguiram prosperar sem virar SAF só com uma boa gestão, né? Primeiro, esses clubes que... vou falar nomes mesmo, o próprio Flamengo, né? Quando o Flamengo profissionalizou, com uma gestão que fez com que ele saísse da situação que estava e atingisse um grau de sucesso elevado, ele tinha uma dívida muito menor do que a do Corinthians, né? Alguma coisa perto de talvez um quarto ou um quinto do que o Corinthians deve hoje. E mesmo assim, esse projeto demorou 10 anos, né, para poder fazer o clube sair dessa situação. Agora, sendo um clube associativo, eu não tenho garantia nenhuma que em algum momento, num futuro próximo, haja uma gestão desastrosa que venha assumir, ou uma sucessão de gestões desastrosas, né? E faz com que tudo isso caia na ruína, né? O Palmeiras é a mesma coisa, a Leila está lá, mão firme, Paulo Nobre, depois a Leila, mão firme na gestão, muito competente, fez com que o clube obtivesse financiamentos de várias fontes, mas ali com uma gestão muito rígida. O dia que a Leila sair do Palmeiras, espero todos para o bem do futebol, sou corintiano, mas a gente quer o bem do sistema, né? O Corinthians não é um Corinthians sem um sistema que prospere, né? Mas se tiver um Palmeiras com uma gestão ruim, né, sem Leila e etc., tudo que foi construído acaba sendo implodido de uma hora para outra. Então a ideia da SAF é que você tenha lá um espírito empresarial. O empresário ele almeja resultado, né? O executivo tem metas para cumprir, se não cumprir é substituído, é alterado. Para que ele chegue ao cargo, ele precisa ter pré-requisitos, não é um cargo só político, ele é um cargo técnico, né? Então, o cara é bacana, tá? Da minha turminha vai ser presidente. Não é isso, né? Ele é bacana, ele tem formação, ele tem experiência, ele é idôneo, ele tem metas para serem cumpridas, muito bem definidas, e, portanto, é isso que vai seguir, né? Então, acho que essa é a grande diferença do modelo que aí está. Edu, eu acho que só tem um ponto errado na sua resposta, eu preciso retificar. Diga. Na verdade, a gente quer o Palmeiras bem administrado, porque é mais gostoso ganhar do Palmeiras bem administrado. Agora, em todos esses planejamentos, eu acredito que alguém que esteja nos ouvindo nesse momento esteja, de repente, duvidando que isso possa dar certo, né? Ou se fazendo ali várias perguntas. Vai prosperar? Tem como dar certo? Quais são as principais dificuldades que vocês estão enfrentando nesse projeto, para tocar esse projeto adiante, e por que vocês acreditam que tem como dar certo? Deixa eu pegar o começo, você termina. Vai lá. Bom, dificuldades. Para falar um pouco desses primeiros... Acho que o projeto não fez nem 100 dias ainda, tá, Karen? Bem recente. É bem recente. Vamos falar desse... Eu acho que junho, julho, agosto, 70 dias de projeto. Tá. 80 dias de projeto, tá? Eu acho que nesse primeiro momento, foi um momento muito... A gente não conhecia, a gente não imaginava qual reação a torcida e a opinião pública teria sobre o projeto, né? E então a gente teve que conversar com muita gente,
com muitos atores do mercado, e no final do dia nós percebemos que a ideia é muito bem aceita e existe a grande preocupação mas o Parque São Jorge vai aprovar isso? Né? E aí a gente já vai chegar nesse ponto, tá? Passado essa primeira barreira que eu acho que a gente atravessou, até o nome SAF, a gente tinha medo de trazer essa ideia pública e de sermos apedrejados pela torcida, mas o pessoal entendeu que não é uma SAF de dono, o pessoal entendeu que é uma SAF que tem um super trunfo, a torcida no centro dela, tá? Passado esse momento, eu acho que a gente se dedicou muito a questões... como é que você equilibra o jurídico com o existencial, né, o ontológico, como é que você desenha tudo isso, como é que você modela para que seja bom aos olhos do torcedor, aos olhos do mercado, aos olhos dos órgãos reguladores, né? Então a gente está, eu diria que na conclusão dessa etapa agora, quase concluindo ela, e a gente agora, se a gente dobrar essa esquina, e a gente está próximo de dobrar, nós vamos vir a público anunciando a data onde o projeto vai ser de verdade apresentado oficialmente, com todos os pormenores, documentos, banco coordenador da proposta, da captação, etc, etc, etc. Tá? Então, eu acho que a gente com o estudo equacionado, aí a gente pode ter uma boa conversa com o Parque São Jorge, que seria a parte... entre aspas, difícil, né? Por que eu coloco entre aspas? Porque nós seguimos acreditando que no momento que os sócios do Parque São Jorge e o Conselho entenderem os pormenores do projeto, a gente elimina muitas resistências. Mas eu vou deixar para o Edu terminar essa parte aí. O que eu acho que é importante deixar claro é o seguinte, não é um projeto de alguém, né? Todos estão no mesmo barco, no mesmo avião, como falávamos aqui. Todos, né? Envolvidos. Todos envolvidos. Todo corintiano tem o mesmo interesse. Essa é a premissa do nosso acordo. Aí as pessoas perguntam, mas tem algum interesse econômico, você, o Carlos? Zero. Não teremos um centavo de ganho, muito pelo contrário, nós estamos pagando do bolso todas essas despesas pré-operacionais. Tá? O Maurício Chamati também, eu, o Carlos, enfim, tem uma turma grande. Temos pretensões políticas? Nenhuma. Eu sequer sócio do clube sou. Tá? Então a ideia é que a gente consiga reunir todos os corintianos, tentando demonstrar para eles que, primeiro, eles não terão perdas, porque o associado do Parque São Jorge, ou o Parque São Jorge, vai entregar os seus ativos e continuar donos dos seus ativos por meio da SAF, então vai ter perda nenhuma, mas eu vou ter do outro lado um reforço da musculatura. É mais ou menos quando eu vou ter uma pizza brotinho e eu vou trocar a pizza brotinho por uma pizza grande, mas eu continuo tendo a mesma quantidade de pizza, né, e com um fermento ali, sabendo que ela vai crescer. Né? Então a ideia é que todos nós estejamos juntos, não é um projeto de alguém, é um projeto do corintiano. Nós brincávamos, né, Carlos, que é uma coisa em menor dimensão, parecida com o que aconteceu na reforma tributária. Eu estive aqui falando com você, sim, né? Uhum. A reforma tributária começou ali com um projeto acadêmico e existia ali um sistema doente que não funcionava, um sistema ruim para o país e que foi sendo analisado e a partir do qual construiu-se uma proposta de melhoria. Essa proposta de melhoria passou a receber o apoio de pessoas que entendiam que aquela proposta era para o país, sem qualquer viés político, sem lado, né? Tanto é que todos na época, candidatos à presidência de todos os partidos foram convidados e foram apresentados à reforma, né? E a reforma, a partir do momento que as pessoas perceberam que não havia interesse de um grupo, e eram todos, faziam parte do mesmo avião, passaram a aderir. Né? E a proposta reuniu estados, municípios, uniu indústria, comércio, serviço, bancos, uniu senadores, deputados, governadores, partido A, B, C, ou seja, economista, conta, todo mundo no mesmo barco. E a partir deste momento tornou algo inevitável. Né? Aliás, da inevitabilidade, eu sempre gosto de usar o exemplo da Hannah Arendt. Ela tem um livro
dos anos 40, e ela fala sobre as revoluções francesa e inglesa. Ela faz uma análise das revoluções. E ela coloca o seguinte, olha, toda revolução tem características comuns. A primeira, inevitabilidade. Né? A revolução, ela é inevitável. E o que a gente quer fazer no Corinthians é uma revolução. Por quê? Porque a bancarrota, ela é inevitável. Os juros, depois você me fala dos juros, tuas continhas aí para o pessoal entender. Né? Mas do jeito que a dívida cresce, é impagável. Então não vai ter bom fechamento isso. Segundo, tem que ter o que eles chamam de violência, mas não é violência física. A violência é no sentido de protesto, de indignação, de vamos levantar a voz aqui, soltar rojão, fazer barulho e tal. Isso também vai acontecer. E terceiro, é estabelecer de uma nova ordem, como uma interrupção do tempo. Né? Olha, o tempo que passou ficou para trás, vamos a um recomeço. E é o recomeço que nós buscamos. Né? Vocês acreditam que há como cortar essa raiz? Sim, e até, já que o Edu falou da reforma tributária, outro dia me trouxeram esse exemplo e eu achei que ele faz muito sentido, eu acho que cabe colocar ele aqui. Né? Vamos olhar para a China. Né? A China era um país fechado, né? O Partido Comunista Chinês não queria abrir a economia da China, né? E houve uma discussão intensa de abertura. Né? E, obviamente, que para o grupo que estava ali, eles iam precisar dividir a China com empresas estrangeiras e com capital externo que faria investimento. Né? A China resolveu fazer isso ainda que com o mesmo pensamento socialista, ou seja, eu vou continuar tendo um partido só, e o nosso partido é único, é o Corinthians, vai continuar tendo um partido só, mas agora eu vou me abrir para o mercado, sem perder o meu propósito de promover o bem-estar e tirar os chineses da pobreza. Né? E a partir do momento que eles fizeram isso, a China... Não preciso nem falar, vocês são muito mais especialistas. Cresceu exponencialmente, tirou 700 milhões de pessoas da pobreza, né? E é a segunda economia do mundo, em algum momento deve se tornar a primeira. Né? Então, o partido chinês ele tinha 100% de um país pobre e passou a dividir esse país com o mercado, valorizando muito mais para remeter ao seu fermento, né? Quer dizer, aquilo que ele tinha passou a valer muito mais ainda que dividido. Então eu gosto muito desse exemplo, porque ele é um exemplo histórico, ele é um exemplo que ninguém acreditava que os comunistas iam, né, que o partido ia permitir essa abertura. E como o Edu disse, é inevitável, você precisa modernizar, você precisa se abrir a práticas de mercado de profissionalização para competir num mundo profissional, num mundo... É uma briga de gigantes. E, Carlos, uma coisa que vocês falaram a respeito o corintiano, de uma forma geral, não sei se está parecendo que eu sou corintiano, né? Talvez. Está sendo um pouquinho tendencioso. Mas o corintiano, em geral, está muito machucado por tudo que aconteceu, por 2,5 bi de dívida de gestões passadas, mas eu entendi que não cabe a Safiel ir atrás de problemas do passado. Eles não querem... Isso vai caber ao clube e aos órgãos que estão fiscalizando isso. Agora, você falou que o projeto oficialmente será lançado em breve. Os nomes envolvidos, nesse momento, vão ser apresentados? Sim. Já há nomes alinhavados, não precisa, obviamente, dizer, acho que você nem pode, mas se puder também pode falar, mas talvez não. E uma pergunta que certamente o corintiano vai fazer. Quem vai ser o presidente da Safiel? Qual é o perfil dessa pessoa? Porque acho que talvez o nome não tenha ainda, mas qual é o perfil e como ele será escolhido efetivamente? Quem vai escolher? A gente precisa apresentar no dia do lançamento os conselheiros independentes, porque isso dá muita credibilidade aos olhos do mercado e do investidor. Então, os conselheiros que serão independentes, eles certamente serão apresentados. Com as suas biografias, né? Sim, exato. Né? O CEO, ele é escolhido
pelo conselho de administração, né? Essa escolha é uma escolha muito importante, porque ele, como você bem colocou, Samir, ele é a cara da operação, né? E nós temos já um mapeamento de alguns nomes que se encaixam nesse perfil, né? E no tempo apropriado isso será revelado, né? E eu acho que é isso, né, Edu? Com relação a nomes, é isso. Mas o perfil é aquilo que nós falamos, Sim, né? São pessoas dúvida. com currículo, com experiência, sem alianças políticas, pessoas profissionais, a toda a Independentes. prova, né? Vai passar por um filtro muito grande, entrevistas, etc. Sim. E a pessoa terá metas a serem cumpridas. Então, o presidente que você está mencionando vai ser uma pessoa com esse perfil. Mas que vai ser apresentado não no momento do lançamento oficial, mais para frente. Talvez no momento sim. do lançamento oficial. Tá? O mais importante para nós são os conselheiros independentes. Aí esse a gente acredita que até no momento do lançamento dá para se comprometer com a apresentação deles. E é como uma empresa mesmo. Se esse CEO não fizer um bom trabalho e ninguém estiver Sim, satisfeito, exato. ele facilmente pode ser trocado. Sim, não tem relação com o ciclo político, Sim. Karen. É como um técnico de futebol que você pode definir, obviamente, que o nosso projeto é um projeto profissional, de longo prazo, ele não tem amarras políticas, não tem tomar decisões caras na gestão para fazer média, para compor com quem vai votar em você na próxima eleição, isso não existe. Mas uma das grandes vantagens do modelo profissional é você ter uma gestão que olha metas independente dos ciclos eleitorais, né? Então esse é um grande salto de qualidade, né, que a gente vai dar para o Corinthians. E a remuneração dos conselheiros, do CEO, isso vai ser público? Sim, tudo público. A proposta que a gente vai apresentar para o Parque São Jorge é pública, a remuneração, política de cargos e salários. Transparência total. Tudo é público. Todo acionista corintiano e quem não é acionista também vai ter acesso nos portais de transparência que a entidade vai deixar à disposição de todos. Agora, uma dúvida aqui minha, não sei se é uma dúvida boba, mas, por exemplo, algum integrante que está no Parque São Jorge há 20, 30 anos cometeu algo ilegal ou que vocês não concordem. Vocês estão falando que não vão olhar para o passado, seguir adiante. Como é que vai ser essa relação de manter alguém que cometeu algo ilícito e ter que continuar? E como é que vocês vão lidar com isso nessa gestão? Então, a gestão da SAF não conversa com a gestão do Corinthians. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, a gente vai partir de uma fotografia, né? Hoje temos um problema, né? Então, constituiu-se a SAF, é daqui para frente que nós vamos olhar. O passado, se tem lá um gestor que cometeu algum ato irregular e que deve responder ao Conselho de Ética, disciplina, assembleia, etc. Isso é um problema do Parque São Jorge, vai continuar lá, eles vão dar o encaminhamento que eles bem entenderem. Okay. A ideia é não comunicar, não estamos aqui para interferir em algo que não nos interessa e não nos pertence. Né? Até porque são dois CNPJs distintos, duas empresas totalmente apartadas. Certo. Uma pergunta interessante, a gente fez um podcast último aqui, o videocast, que estava falando da responsabilidade legal e desconsideração da personalidade jurídica. A pergunta é, se o CEO, se for comprovado uma má gestão, um desvio de conduta, uma fraude, ele vai responder com seus bens pessoais? Sem dúvida nenhuma. Se o prejudicado for a SAF vai contra ele se insurgir para buscar a reparação dos danos que ele causou. Ele não foi contratado para praticar nenhum ato de má gestão, inclusive, ou gestão temerária. Né? Isso vale para os conselheiros também. Para todos que ocuparem qualquer cargo na entidade. Responderão com bens pessoais. Serão remunerados e, sem dúvida. Por sua vez, vão responder. Sem dúvida. Sim. Nós vimos um caso recente aí na empresa de um grande banco que processou o diretor financeiro por má conduta. Então, é nessa linha. É nessa linha. O modelo que a gente propõe, ele não é um modelo, eu diria, no Brasil parece que não há nada parecido, né? Há alguns modelos internacionais que nós nos espelhamos, mas também deles diferem, né? O Green Bay Packers tem algo em torno de 500 mil acionistas, o próprio Bayer tem uma estrutura lá com o clube, mais 3 grandes empresas e indiretamente ele tem coisa de 300 mil acionistas, enfim. Tem modelos por aí que acabaram inspirando o nosso projeto, né?
No outro podcast perguntaram, mas e se o fulano, e se o Ronaldo, se alguém quiser virar sócio? Né? É bem-vindo. Né? A Karen, o Samir, todos nós, né? Todos os corintianos. Né? Eu não falei que você é corintiana, viu, Karen? Não revelamos time. Eu sei, é só um exemplo, sim, aqui. Sim. Tá? Todos podem investir, independente disso. O que a gente não quer, e não vai ser permitido pelo próprio modelo, é que haja um dono, que haja um comando, ou um grupo de pessoas que se apropriem da gestão da Safiel. Muito bom. Perfeito. Ficou alguma dúvida? Não, Samir, você como torcedor. Vocês querem falar dos resultados dos jogos, os jogos que virão, qual a expectativa? Não, Essa parte não é tão legal, não. O momento não é muito bom para esse assunto. Gente, é isso. Falamos sobre essa Safiel. Muito obrigada, doutor Eduardo Sallucci. Carlos Teixeira, muito obrigada. Parabéns pela iniciativa, pelo projeto. Estamos na torcida aqui, né, Samir? Estamos apoiando e na torcida. Agora... Muito legal a iniciativa. Sim. Esse foi mais um episódio do Despachados. Você pode nos ouvir no Spotify ou nos ver. Agora somos videocast, né? A última vez que o doutor Eduardo esteve aqui, ainda não tínhamos vídeo. Agora ele vai ficar famoso. Ter essa experiência, ficar famoso. Mais famoso. Se eu soubesse, eu tinha até penteado o cabelo. E é isso. Estamos juntos aqui com muita informação, esperando pela sua audiência. Até a próxima.